irmãos, que se encontra no livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículos de número 39 ao 44, glórias a Deus. Lucas, capítulo de número 22, versículos 39 ao 44, glórias a Deus. Eu quero intitular essa pregação como o sacrifício de Jesus, glórias a Deus. Aleluias. A palavra do Senhor Jesus Cristo vai nos dizer o seguinte: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Glórias a Deus, aleluia. Os irmãos podem tomar os seus lugares. E neste momento quero dar uma oportunidade ao presbítero Rodrigo de Oliveira para nós, aleluia, louvarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Tem o louvor, carpinteiro, pregador. Glórias a Deus. É o nosso Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso abençoador. Glórias a Deus. Aleluia. Trabalhando com seu pai, era só um carpinteiro que pegava sob licença do pai. Levantava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso.
Mas lá onde nós lemos quando Jesus chamou os seus discípulos e ele tirou período de oração na presença do nosso Deus, assim como nós fazemos também os períodos de orações que nós tiramos na presença de Deus, mas aqui já era diferente. Jesus já sabia o que iria acontecer consequentemente após essa oração dele. Ao amanhecer, Jesus já sabia que ele ia ser preso, ele ia ser entregue, ele ia ser traído. Glórias a Deus. E a palavra de Deus fala que a agonia era tanta de Jesus que um anjo se apresentou perante Jesus para o consolar. Mas o anjo não conseguiu consolar Jesus. A agonia era tanto, aleluias, a opressão era tanto que ele sentia, que a própria palavra de Deus ela vem nos dizer que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Aleluias. Quando nós passamos por um período de estresse muito forte em nossas vidas, algumas partes, às vezes, do nosso corpo, algum vaso sanguíneo ele pode se romper pela agonia, pela ansiedade, por alguma preocupação extrema. Aleluia. Mas eu não consigo ver, e eu não presenciei, e eu, no meu corpo físico, não apresentou esse resultado a qual Jesus passou. Aleluia. Dessa tamanha agonia que ele passou, que a palavra de Deus fala que o seu suor transformou-se, aleluia, em gotas de sangue, e essas gotas de sangue percorriam o seu corpo e chegavam até o chão. Aleluia. Suor, praticamente todos os dias eu sou, mas não o sangue igual ao nosso Senhor Jesus Cristo suou. Então nós vemos que todos os anos, quando antecedia essa festa, sempre era solto um preso. Como Jesus havia sido preso, levaram ele, aleluias, perante o sinédrio, perante o conselho, amarraram Jesus, levaram-o e entregaram a Pilatos, aleluias. E era a tradição todos os anos soltar um preso. Mas Jesus tinha culpa de alguma coisa? Jesus tinha cometido algum crime grave, alguma coisa que ele podia ser preso? Jesus ele estava fazendo o bem. Jesus ele estava obedecendo uma ordenança do Pai, que é o nosso Pai, o nosso Deus. Fazendo a vontade de Deus em obediência a Deus. Aleluia. Mas Jesus, assim mesmo, acusaram ele de várias coisas que ele havia cometido, e na realidade ele era inocente, ele era justo, glória a Deus, e nele não se via pecado, não se via nada que pudesse o acusá-lo. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, relata essa história. Aleluia, quando Jesus está perante o sinédrio, perante Pilatos. Glórias a Deus. Ele é interrogado, e muitas das vezes quando ele é interrogado, ele mantinha-se em silêncio, ou ele respondia, glórias a Deus. Quando Pilatos pergunta a Jesus: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: tu o dizes, eu sou o rei dos judeus. Glórias a Deus. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava da forma que Jesus, ele não respondia, ele não se defendia daquelas acusações, porque ele não devia nada daquilo que estavam acusando ele. Glória a Deus, aleluia. Mas, aleluias, pela pressão da multidão que pediu: solte Barrabás e prenda Jesus, crucifica Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus. E vai falar assim: mas os principais dos sacerdotes incitavam a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo, diz-lhes outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Eu fico imaginando essas pessoas, muitos aqui,
que estavam ali acusando Jesus, pedindo para crucificá-lo. Eu creio que entre meio eles ou algum dos seus familiares, Jesus havia feito algum milagre na vida de alguns dos familiares dele. Mas a ingratidão de muitos, ou a inveja talvez de ver Jesus fazendo sinais e maravilhas, obedecendo a ordenança de Deus, cumprindo a palavra de Deus, aleluia, esses homens incitavam para que Jesus fosse crucificado. Glória a Deus. E no versículo 14, Pilatos fala assim: mas que mal fez? E eles cada vez mais clamavam: crucifica-o. Glória a Deus. Nós sabemos que muitas histórias contam que a morte de cruz, a crucificação de um homem, aleluia, era por algo que ele havia cometido muito grave. Aleluia, era uma das piores mortes que existiam, aleluia, no tempo em que Roma dominava. Glória a Deus. E aqui o versículo 15 fala assim: então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e açoitado Jesus o entregou para que fosse crucificado. Aleluia! Aqui nessa história vai começar algo assim chocante. Aleluia. É algo assim que o meu coração se entristece muito quando eu ouço o que fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo. O meu coração ele se entristece de uma forma, porque já tem dias que eu estou vendo e lendo esta palavra. É uma palavra já conhecida dos irmãos da igreja. Aleluias. Mas é dificilmente nós falarmos numa santa ceia e nós não colocarmos o sacrifício de Jesus como sendo a principal forma de nós estarmos aqui nessa noite. Aleluia. Então aqui fala a palavra de Deus que quando foi solto Barrabás, Jesus foi açoitado. Aleluia. E lendo, estudando, vendo algumas histórias, algumas coisas a respeito sobre esses açoites, conversando também com o nosso pastor presidente, aleluias, muitos desses chicotes eram feitos de tiras de couro e alguns eram feitos de cordas, e na ponta desses chicotes eram colocadas pontas de ossos duros, principalmente de carneiro ou de ovelha, ou carneiro, né, que é um osso bem duro. Algumas partes eram de ferro e outras de chumbo para ter mais peso. Aleluia. E esses homens a qual chicotearam Jesus, açoitaram ele, não eram qualquer pessoa. Eram homens fortes e homens já preparados para esse tipo de ato. Eles não tinham dó, não tinham piedade. Aleluia. Agora eu fico imaginando um ser humano olhando para uma pessoa que não tinha condenação nenhuma que pudesse justificar aquilo, não havia pecado nele, não havia cometido crime nenhum, e essas pessoas com muita crueldade açoitaram Jesus. Cada açoite que Jesus recebia, aqueles ossos eles cravavam a carne de Jesus, e quando eles puxavam com toda a força, era arrancado partes da carne de Jesus, dilacerava a carne. Os irmãos conseguem entender o que é isso, o que é sofrimento? Aleluia! Glória a Deus! Eu, quem sabe, seria merecedor dos açoites desse, mas Jesus não merecia isso. Jesus não merecia nenhum açoite daqueles. Aleluia! Glória a Deus! Mas eu vejo, aleluias, que Jesus Cristo ele teve que passar por isso. A palavra do Senhor em Isaías 53 vai falar que agradou Deus moê-lo. Aleluias. Foi permissão de Deus. Muitas vezes nós vamos ouvir, nós vamos ler isso aqui, nós vamos achar revoltante isso. Mas foi necessário tudo isso. Aleluias. Glórias a Deus. Então cada açoite desse que Jesus recebia
Muitas das vezes a carne de Jesus ela se abria de uma maneira tal que dava para se ver órgãos internos de Jesus. Não bastava só isso. A palavra de Deus que eu li aqui com os irmãos: açoitado, Jesus o entregou para que fosse crucificado ainda depois disso. Versículo 16 do capítulo 15 de Marcos fala: e os soldados o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Há estudos, relatos que essa planta, na região ali de Jerusalém, de Israel, é muito comum essa planta. Ela dá uns galhos com muitos espinhos, e relatos de 3 até a 7 centímetros essa planta produz espinhos. E eles teceram essa coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus, sendo que esses espinhos, muitos penetraram na sua cabeça, no couro cabeludo, e há relatos em histórias que esses espinhos chegaram até o crânio de Jesus. É um sofrimento muito forte. Glória a Deus. Glória a Deus. E fala que eles teceram essa coroa de espinhos e lhe puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus. Aleluias. E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoravam. Que humilhação. Aleluia. Glória a Deus. Essa coroa simbolizava, eles colocaram para zombar Jesus como sendo uma coroa de um rei, mas era uma coroa de zombaria. Aleluia. Não era uma coroa de pedras preciosas de ouro, e sim de espinhos. Aleluia. E essa cana aqui, ela é uma forma de um cajado que colocaram nas mãos de Jesus, simbolizando um rei tendo autoridade. E com essa própria cana, com esse próprio cajado, eles batiam na cabeça de Jesus, batiam em cima dessa coroa de espinhos, para que gravasse cada vez mais e maltratasse cada vez mais o meu e o seu Jesus. A palavra do Senhor fala que muitos batiam no seu rosto, arrancavam partes da sua barba e diziam: se tu és profeta, profetiza-nos quem foi que te bateu. Aleluia. Quem foi que te socou. Glória a Deus. E aqueles se colocaram de joelhos perante o Jesus e o adoravam, zombando Jesus, como ele sendo o rei dos judeus. Glória a Deus. Aleluia. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificar. Aleluia. Porque eles não podiam matar Jesus aí dentro, tinha que ser exposto. A crueldade era tanta que eles tinham que levar Jesus para fora. Jesus tinha que carregar a sua cruz. Aleluia. Uma cruz pesada, uma cruz de madeira. Aleluia. E Jesus carregou essa cruz. Aleluia. A minha e a sua cruz Jesus carregou. Nós éramos uma massa sem forma. Nós estávamos lá no ventre da nossa mãe e Jesus já tinha morrido por nós. Nós nascemos, crescemos, nossos pais nos ensinaram. Muitos, os pais ensinaram coisas boas, coisas de Deus, e muitos caíram pelo mundo. Aleluia. Mas Jesus já havia morrido por mim e por sua vida já. Jesus já havia feito o sacrifício. Aleluia. Carregando aquela pesada cruz em seu caminho. Aleluia. A parte de estudos não se relata, mas se for só aquela parte onde Jesus foi crucificado de braços abertos, diz que chegava a pesar em torno de 30 quilos, só aquela parte lá, fora a outra parte da cruz
maior. Mas não se relata, aleluias, não podemos afirmar que Jesus carregou a sua cruz, ela total e completa, aleluias, da forma mesmo que ele foi crucificado nela, aleluias. Mas com todos esses ferimentos, com toda essa humilhação, com os chicotes, aleluias, sendo chutado, zombado, bateram nele, ele teve que carregar sua própria cruz ainda. É uma forma de crueldade muito grande para a vida de um ser humano, um ser justo, um ser que não tinha do que condenar a Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu sei que para alguns, para aquele que já é conhecedor da palavra do Senhor, que já participa da Santa Ceia do Senhor há anos, já conhece essa palavra. Tem muitos irmãos e irmãs que estão começando agora, jovens que estão começando agora na presença do Senhor. Aleluia. É bom nós compreendermos e entendermos qual é a história, o que Jesus passou pela minha e pela sua vida. Muitas das vezes nós passamos por uma situação adversa tão pequena que é tão fácil de resolvê-la, e nós ficamos queixosos, choramingando, chorando, pedindo para Deus misericórdia de uma luta tão insignificante. Glórias a Deus. Tem coisas que são fáceis de se resolverem. Glórias a Deus. Jesus, Ele nos prova, Ele nos mostra muitas das vezes que nós temos que passar por certas situações. Aleluias. Porque quando chega o fim da nossa força, quando chega o limite já da minha e da sua força, Jesus, Ele entra e age. O cristão, ele tem uma força maior do que ele pode compreender na sua vida. Eu me lembro uns anos atrás, antes de aceitar a Jesus, talvez os irmãos que estão aqui, ou alguns não conhecem uma parte do testemunho, eu passava noites e noites a semana inteira, aleluia, dentro de um bar, jogando sinuca, bebendo bebida alcoólica. Glória a Deus. E eu chegava no hotel, eu tomava um banho e ia trabalhar. Glória a Deus. Glória a Deus. E não era um dia, 2 dias, às vezes era semanas e semanas fazendo isso. E eu tinha uma disposição assim que era incalculável de falar para os irmãos. E hoje a gente vê que quando nós estamos na presença de Deus, na presença do Senhor, muitas das vezes nós temos corpo mole para fazer as coisas de Deus. Eu vou falar não vou falar você, não vou falar da sua vida. Eu posso me esforçar mais fazer para Jesus. Glórias a Deus. Porque o sacrifício que Jesus fez pela minha e pela sua vida, aleluia. Eu sei que cada um de nós aqui, se tomasse o primeiro açoite, já ia gritar, se desesperar. Aleluia. Jesus não abriu a sua boca. Aleluia. Como uma ovelha levada a um matadouro, Ele não abriu a sua boca. Aleluia. Mas antes de tudo isso acontecer, Ele clamou a Deus, Ele clamou ao Pai. Falou: Senhor, meu Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça-se a minha vontade, mas a tua vontade. Quantos de nós até hoje já orou perante Deus, pedindo para que Deus fizesse a sua vontade na sua vida? Quem já orou assim, dessa forma? Mas você aceita a vontade de Deus para a sua vida? Glórias a Deus. É fácil nós nos dobrarmos o joelho perante Deus e pronunciarmos palavras, muitas vezes palavras bonitas, palavras de empolgação, e quando chega na hora de demonstrar o amor para Jesus Cristo, aleluia, por aquilo que Ele fez em nossas vidas, nós não retribuímos da forma que Jesus é merecedor. Aleluia. Como chegou o teu coração aqui nessa noite, aqui neste lugar?
Você chegou com o coração quebrantado perante a presença do Senhor, alegre por participar da ceia do Senhor. Ou você trouxe a luta que você passou lá de fora até aqui dentro do dia de hoje. Tem coisas que vão demorar para serem resolvidas em nossas vidas porque nós não entendemos ainda o real propósito de Deus para as nossas vidas. Nós não entendemos o real sacrifício de Jesus para as nossas vidas ainda. Se o cristão souber o que está na sua mão, o que está no seu coração, o que está na sua mente, o entendimento e o conhecimento que ele tem de Deus e da sua palavra, de relatos que a palavra de Deus ela nos menciona, aleluia, não teriam tantos cristãos fracos, doentes, não enfermidade física, porque nós passamos por essa matéria, por esse corpo, nós estamos sujeitos a isso. Porque eu já passei por várias enfermidades. Aleluia. Mas foi tudo permissão de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Mas nós entendemos que Jesus Cristo, Ele tem todo o poder para mudar e transformar tudo em nossas vidas. Só houve resultado na morte de Jesus, porque nele não houve pecado nenhum. Não se achou pecado nele. Aleluia. A obediência estava em Jesus. Glória a Deus. Então a morte de Jesus, ela teve esse resultado. Onde para muitos que a cruz, ela é loucura. Mas para nós que cremos no Evangelho, que cremos na palavra de Deus, é o poder de Deus. Glória a Deus. Então tudo isso que Jesus passou, ele se resume em uma só palavra: o perdão. Se eu olhar para dentro de mim, o que eu praticava no passado, aleluia, pela minha vida, eu diria: não sou merecedor do perdão de Jesus. Mas Jesus mesmo assim me amou e me perdoou. E ele se entregou lá na cruz. O evangelista César leu a palavra. Está marcado aqui o evangelista. Aleluia. O brado de Jesus lá na cruz. Aleluia. Quando Jesus fala, está tudo consumado. Oh, glória a Deus. Quando essa palavra aqui, que fala assim que Jesus entregou o seu Espírito para Deus, Ele confiou o seu Espírito ao Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós confiamos a Ele a nossa vida. Então esse brado, quando Jesus deu lá na cruz, está tudo consumado. Para alguns que estavam ao redor, os discípulos que haviam deixado Jesus de lado, aleluias, glórias a Deus, é o fim de tudo. Jesus morreu. Oh, glória. Parecia tudo perdido, né? Jesus morreu. Foi transpassado por uma lança. O que restava ainda de sangue, água no seu corpo, esvaziou-se naquela hora. Glória a Deus. Aleluia! Glórias a Deus. E surge um homem, José de Arimateia, que pede o corpo de Jesus, passado já o período. Aleluia. E faz o sepultamento digno de Jesus, num túmulo ao qual nunca havia sido sepultado ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Colocaram soldados, colocaram uma pedra nesse túmulo, colocaram soldados para guardar o túmulo de Jesus. Aleluia. Mas como a palavra de Deus fala que ao terceiro dia Jesus ressuscitaria. Aleluia. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor, Jesus ressuscitou. Nem a morte pode vencer o nosso Jesus. Aleluia. Será que Jesus ele é digno de uma salva de palmas? Glória a Deus.
Ele aparece para ela primeiramente, né? Oh, glória a Deus. Aleluia. E muitas mulheres foram para o sepulcro, para o túmulo de Jesus, para ver, e a pedra estava removida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a E Deus. ambos em cima dessa pedra, glórias a Deus. Por que procurais o Jesus Nazareno? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia. Eu fui ensinado, pastores, eu fui ensinado numa crença que a gente tinha que adorar um Jesus morto. Praticamente nesse período que colocavam lá um Jesus exposto morto, cheio de sangue nos joelhos, na marca do lado, nas mãos e os pés transpassados. E nós tínhamos que ir lá numa sexta-feira, olhar para aquilo e dizer: esse aqui é o meu Jesus. Passava sábado, ele estava lá. No domingo, quando a gente ia de novo lá, já não estava mais. Eles falavam assim: Jesus ressuscitou. Mas ele ressuscitou como se ele estava lá na parede preso ainda. Ele estava, aquele mesmo que estava lá deitado, estava em outro lugar. Era só simbolicamente. Agora no meu e no teu coração ele está vivo. Oh, glória a Deus. Jesus, ele vive, ele reina eternamente. Aleluia. E em breve nós vamos ouvir trombetas tocarem. Para buscar os salvos, os remidos, os lavados pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Aleluia. Pelo perdão a qual Jesus nos perdoou. Aleluia. E nessa noite, nesse ato que nós vamos participar em breve. Aleluia. Isso é em memória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes a gente se questiona: mas eu não sinto Jesus. Mas a cada 30 dias nós vemos aqui, nós tocamos no sangue, nós tocamos no corpo de Jesus. E como que nós não sentimos Jesus? Jesus, ele está aí dentro do teu coração. Jesus está aí dentro de você. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. É o ato da Santa Ceia. Ele é algo tão importante para a igreja, para o fortalecimento da igreja do Senhor. Aleluia. Para nós vencermos mais um mês na presença do nosso Deus. Aleluia. Vai ser 1000 maravilhas. Amanhã você não vai lutar mais. Quem sabe eu vou falar para você: não vai lutar mais amanhã, não vai lutar mais nessa semana. Eu não vou passar mais por lutas. Não, eu posso tomar a ceia. Eu posso estar em caminho de casa, ou em casa, ou em qualquer lugar, e receber uma luta. Pode ser que se apresente. Mas nós devemos lembrar, aleluias, que maior é Jesus em nossas vidas. Não deixar que lutas e adversidades tomem a posição de Jesus em nossas vidas. Aleluias. Jesus, ele tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. Glória a Deus. E o melhor de Deus, eu sempre falo que o melhor de Deus sempre está por vir. Porque nós aguardamos um algo que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Aleluia. Não chegou ao seu coração do homem ainda o que vai se apresentar para nós quando Jesus vier arrebatar a sua igreja ou vier chamar em particular a cada um de nós. Nunca se esqueça: você é um vencedor em Cristo Jesus. Acorde pela manhã e fale assim para você mesmo: eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Se nós tirarmos um período de conversa com o nosso pastor, nós vamos perguntar para ele: pastor, como que nós vencemos este mundo? Aleluia. O pastor tem a receita: é jejum, oração e palavra de Deus. E a igreja também está firmada em jejum, aleluias, em oração e na palavra de Deus. Aleluia. Essas 3 palavras, elas formam um conjunto imbatível em nossas vidas. Glórias a Deus. Quer vencer esse mundo, quer vencer a sua carne? Ore, jejue, leia a palavra de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E com essas palavras aqui, aleluia, eu quero já encerrar essa pregação. Glórias a Deus.
E eu vou pedir aos irmãos dar uma salva de palmas a Jesus.